Hoje de manhã, o irmão Pasquini, ele veio comentar uma palavra que normalmente eu uso e que ele tem razão, algumas pessoas podem ter uma compreensão errada e ela, às vezes, é importante que a gente explique, né? Eu falei que Davi, no momento que ele pecou, ele não estava em comunhão com Deus, mas de nenhuma forma, essa palavra comunhão, a minha compreensão, é que ele, ainda que fosse filho de Deus, ele nunca deixou de ser filho, ele não estava em intimidade, e o irmão Pasquini falou que aquela comunhão havia sido manchada. Quando nós tratamos disso, falando de comunhão, não significa que nós deixamos de ser filhos, mas é como, trazendo para os nossos relacionamentos, às vezes nós temos algumas dificuldades nos nossos relacionamentos. E às vezes aquela comunhão do relacionamento ela é rompida, mas o relacionamento continua. O relacionamento não deixa de existir. Então foi nesse aspecto. E naquela hora, Davi, quando caiu em pecado, faltava a ele essa intimidade com o Senhor. Então, para esclarecer alguma possível má compreensão, nós não cremos, em hipótese alguma, que alguém que já tenha sido regenerado, genuinamente convertido, possa perder isso. Um filho, assim como eu e você temos filhos, por mais limitados, às vezes rebeldes que os nossos filhos são, eles nunca vão deixar de ser filhos. Nós que cremos em Cristo, nunca vamos deixar de ser filhos do nosso Pai eterno. Tá bem? Jesus é sepultado. Faz 2 domingos que eu havia me programado para pregar e não pude por motivo de força maior, né? Hoje eu quero caminhar com os irmãos um pouco nesta verdade de quando o Senhor foi colocado numa sepultura. No último estudo que nós tratamos, nós vimos a respeito dos 2 criminosos. Vimos a condenação de um que rejeitou, lembre, aqueles 2 homens, naquelas 6 horas perto de Jesus, aqueles 2 homens vão para a cruz, eles são crucificados no mesmo momento que Cristo é, e os 2 negam, os 2 rejeitam, os 2 fazem piada do Senhor, eles blasfemam do Senhor. O texto é claro. Mas um deles, pela graça soberana de Deus, naquelas horas que antecediam a sua morte, ele creu em Cristo, ele se arrependeu e foi salvo. Nós ficamos mais nos textos de Mateus, Marcos e Lucas, porque João ele não trata dos criminosos, ele só diz que 2 homens foram. E nós trabalhamos um pouco e caminhamos um pouco para ver aquela realidade tão importante. Isso nos traz esperança, eu e vocês, nós oramos hoje há pouco, nós temos amados que até agora não creram no Evangelho, mas aquele ladrão que creu é a esperança para os nossos familiares que ainda não creram. Não importa o momento, eles podem crer, eles vão crer se estiverem entre os eleitos, mas como nós não sabemos, nós temos quem são os eleitos, isso para nós não interessa. Isso é uma prerrogativa de Deus, para nós interessa no sentido de louvar a Deus, porque, Senhor, eu te louvo, porque se eu creio, eu fui um eleito, eu só creio porque o Senhor me amou. Mas como nós não sabemos quem são, então todas as pessoas que eu e você amamos, nós devemos pregar o Evangelho e orar por elas enquanto elas estiverem vivas. E pode ser que, pela graça de Deus, na última hora elas creiam, né? Como foi com aquele ladrão. Então nós vimos lá em João, capítulo 19 de João, vamos retomar, versículo 30, foi o último verso que nós lemos. E aí nós vamos caminhar então a partir do versículo 31, Evangelho de João, capítulo 19, verso 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Nós comentamos um pouco aqui também, me fascina isso. Jesus, ele disse, ninguém tira a minha vida.
Eu a dou. Eu estou dando a minha vida. Ele deu a vida dele a hora que ele tinha que dar a vida dele. Ele falou assim, ainda não chegou a minha hora, ainda não chegou a minha hora, ainda não chegou a minha hora, agora é a hora. Eu entrego. E ele faz isso, ele realiza toda a obra e agora, Senhor, Pai, está consumado. E ele rende o Espírito, ele entrega o Espírito. Ele curva sua cabeça e morre. Jesus está morto agora. Os seus, eu gosto de ver, aliás, eu mandei para o João Pedro, né? Depois vocês podem me lembrar que uma série de desenhos, já comentei, vale a pena trabalhar. São desenhos que eles têm uns 50 anos que foram produzidos, que falam do Evangelho. Vale a pena você trabalhar com seus filhos pequenos. Eu e Davi já assistimos várias vezes. E um dos desenhos mostra isso, o desenho Jesus ressuscitou. E ele mostra todos os apóstolos lá num quarto, todos com medo, escondidos. Jesus está morto e os seus pouquíssimos seguidores agora estão desesperados. Eles estão com medo, estão escondidos. A esperança deles morreu. Por mais que Jesus tenha dito para eles, importa que o Filho do Homem venha a padecer na mão de pecadores, seja crucificado e surja no terceiro dia. Ressuscite no terceiro dia. Mas agora eles estão olhando para a morte. João então continua escrevendo. Lembra? João vivenciou esse momento. Mas agora ele está escrevendo 30 anos depois. 30 anos depois, ele é o último dos apóstolos vivos, os outros estão mortos. Os textos de João, o Evangelho, as 3 cartas e o Apocalipse são os últimos textos da Escritura. João, o discípulo amado, aquele que andou com Jesus, aquele que disse, os meus olhos viram e as minhas mãos tocaram o Deus encarnado. É ele que está escrevendo para nós. E aí nós vamos ler do versículo 31 até o versículo 42, vamos fazer a leitura, depois caminhar verso a verso, para tentarmos, pela graça de Deus, compreender o texto. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. E chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais. João está falando dele aqui. Isso aconteceu para se cumprir a Escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez, diz a Escritura, eles verão aquele a quem traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis como os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação do sepulcro. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Nós vamos caminhar nestes versos.
Há alguns dados históricos que nós precisamos entender. E daí eu estava conversando com o irmão Valério há alguns dias, de como é importante que nós tenhamos. É claro que nós não precisamos de nada além da Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, a única base que nós precisamos. Mas hoje nós somos privilegiados que nós temos inúmeras ferramentas que nos ajudam a entender alguns textos da palavra que a própria palavra não explica. Questões históricas, por exemplo. A realidade daquela hora, porque ainda que a palavra seja a palavra de Deus e ela seja atemporal, ela foi escrita, e esse texto foi escrito há mais de 1900 anos. Então, é importante que nós entendamos um pouco do que está acontecendo ali. Por exemplo, a sepultura que Jesus foi colocado é diferente da nossa realidade, só para citar um exemplo. E isso a palavra de Deus ela não se atém a explicar, então é por isso que é importante que nós tenhamos alguns irmãos que estudam a palavra e que sejam centrados na palavra, no Evangelho, que nos ajudem. Por isso, então, se você quer ter um pouco mais de conhecimento da palavra, é muito importante que você tenha uma Bíblia de estudo. Eu quero recomendar aqui duas delas, que eu conheço, né? NVI, a Bíblia NVI de estudo, e a Bíblia de estudo de Genebra. São duas boas fontes de estudo, porque você lê o texto e algumas fontes históricas que não estão ali, alguns irmãos que estudaram, eles podem nos ajudar a compreender. Uma outra Bíblia é a Bíblia da Reforma. Esses irmãos Mores, né? Da Reforma, é uma... Alguém que estava comentando, me parece que essa é uma Bíblia, uma boa Bíblia de estudo da palavra. Então, vale a pena nós termos isso para estudar. Lembra, os comentários não são palavra, mas eles nos ajudam a compreender algumas das verdades. E aqui a gente vai ver algumas dessas fontes, para poder então compreender um pouco do que está acontecendo ali. Caminhando então versículo por versículos, versículos 31 a 32, diz assim: Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, e aqui é uma pergunta, por quê? O texto não explica. Visto que era a preparação, pois era o grande dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Jesus foi crucificado, essa é uma outra verdade, mas espera aí, Jesus ia ressuscitar no terceiro dia, não é verdade? Mas como é que conta isso? Jesus foi crucificado numa sexta-feira, provavelmente às 9 horas da manhã, e é muito provável que ele morre às 3 horas da tarde. Ele fica por aproximadamente 6 horas na cruz. O sábado dos judeus, ele não começa no sábado nosso, ele começa no final da tarde de sexta. Ao entardecer da sexta-feira, começa o sábado deles. Por isso, com essa contagem, a ressurreição no terceiro dia fecha. Mas se for no sábado, a nossa compreensão não fecha. Entende? O texto não explica isso. Daí então a importância de nós termos irmãos que estudaram e que podem nos ajudar a compreender. É claro que o texto aqui não explica. Em outras passagens nós vamos poder compreender isso. Mas aqui o texto não explica. E aí tem de duas uma. Vai dar muito trabalho, sabe? Vou continuar lendo. Ou então, meditar, mas por que isso? Então, o sábado judaico, ele começava no pôr do sol da sexta. A preparação para o quê? Para a festa judaica. Qual festa? Qual era a festa? Páscoa. Nós celebramos a Páscoa? A Páscoa é uma festa judaica. É claro que ela aponta para Cristo, mas originalmente é uma festa judaica. Os judeus estão ali
se preparando para isso. E os corpos não poderiam ficar na cruz. Por quê? Porque os corpos não poderiam ficar na cruz? Porque Deus não permitia isso onde? No Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 21, versos 22 a 23. Se um homem culpado de um crime que mereça a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixe o corpo no madeiro durante a noite. Enterrem-no naquele mesmo dia, por qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. E aqui é um mandamento específico de Deus para o seu povo da antiga aliança. Deus havia estabelecido, é Deus quem está dando essa ordem por meio de Moisés. Para que então eles deveriam fazer isso. Então, por isso, a preocupação dos judeus, porque Jesus era um judeu, ele está morto na cruz, punição romana, mas ele era um judeu. E aí, então, eles têm que fazer isso. Na cruz, o Filho de Deus, sem pecado, Jesus está debaixo do quê? Maldição. Ele foi feito maldito por nós. A ira de Deus, e isso é umas verdades que é sempre bom a gente estar tratando, hoje não se fala disso, da ira de Deus. Daqui a um tempo vai vir um pastor muito popular aqui, pela não sei quantos milhões de inscritos. Vai ver se ele fala sobre isso. Não, ele não fala. Mas a Bíblia fala. E fala muito da ira de Deus. Do Deus que é amor, mas tem ira. Ah, mas isso é no Antigo Testamento. Apocalipse é Novo Testamento. É o último texto do Novo Testamento. E fala das taças da ira de Deus que serão derramadas sobre esse mundo ímpio. Mas isso não é popular falar, mas a palavra de Deus diz. E por que você está falando disso? Porque a ira de Deus, nós vemos João falar assim, quem não recebe a Cristo está onde? Permanece onde? Debaixo da ira. Por isso que nós precisamos de Cristo. Porque ou nós recebemos a ira derramada em Cristo por nós, ou nós vamos receber a ira de Deus sobre nós na condenação eterna. Mas isso não é popular, mas não interessa se é popular, isso precisa ser dito. Para que as pessoas então tremam diante de Deus e corram para a cruz, para a salvação, para que eles possam então receber a graça da salvação e não a ira de Deus. E isso é muito forte, porque ainda que houvesse essa realidade histórica no Antigo Testamento, está apontando sim para a realidade da cruz. Esse texto não está em Deuteronômio por nada. Ela aponta para uma realidade. Nós já vimos que os judeus não puniam com a crucificação. A crucificação era uma penalidade de nações pagãs, dentre elas os romanos. Mas a lei de Deus, e aqui é uma outra coisa que hoje nós não queremos tratar, mas Deus punia pecados com a morte. E como Deus estabelecia a morte? Apedrejamento. Deus estabeleceu isso no Antigo Testamento. E o que era o apedrejamento? Nós vamos ver por que eu estou falando disso, para entender por que se Deus não estabeleceu a morte de cruz, por que ele estabelece que se alguém estivesse pendurado no madeiro, deve ser retirado de lá? Nós vamos ver por quê. O que era o apedrejamento? Essa é uma imagem que retrata quando Estevão foi apedrejado. O apedrejamento porque algumas nações ainda fazem isso, mas no contexto bíblico era uma forma de execução em que um grupo de pessoas atirava pedras no condenado até que ele morresse. E essa punição foi prescrita na lei do Antigo Testamento para pecados como assassinato, idolatria, necromancia, oração, rezar aos mortos, ocultismo, contra o nome do Senhor e por vários tipos de pecados sexuais.
Deus estabeleceu assim. Deus estabeleceu essa penalidade de morte. Esse Deus é que o mundo odeia. E esse Deus é que muitos hoje, pastores, não querem tratar. Mas a palavra é verdade, não tem como nós nos apartarmos desse texto, dessas verdades. No Antigo Testamento havia então pecados que deveriam ser punidos com a morte por apedrejamento. Deus estabeleceu assim. Isso mostra como nós tratamos hoje o que, irmãos? A seriedade do pecado. Hoje nós estamos num período, para usarmos uma expressão para alguns irmãos, a dispensação da graça de Deus. Deus não usa mais isso. Mas o Deus que não faz mais isso hoje, não ordena isso à sua igreja, muito pelo contrário. Hoje a igreja, e nós erramos muito nisso, a igreja deve ser sofredora. A igreja hoje deve dar a sua face. Em que razão? Em todas. Por amor a Cristo. Mas isso não significa que Deus agora não mais... Ele não considera mais esses pecados, ele considera tanto que esses pecados, para aqueles que os cometem e não se arrependem, vão ser punidos eternamente no inferno. Então qual é mais sério? Qual a relação com os corpos não poderem ficar na cruz? Se não havia crucificação entre os judeus, e aqui era uma punição romana, e a lei do Antigo Testamento de Deuteronômio foi escrita 1400 anos antes de Cristo, o que o apedrejamento tem a ver com o madeiro? Onde é que você viu? Bom, eu não sabia disso. Aí eu fui ler alguns irmãos que estudam a palavra. E um deles, um irmão chamado Matthew Henry, ele nos ajuda a compreender por que Deus estabeleceu isso no Antigo Testamento, sem que não havia morte desse tipo. E aí ele diz assim, o enforcamento não era usado entre os gentios, porque você podia ser no madeiro, você podia estar no madeiro crucificado ou enforcado. Não era usado entre os judeus. Mas para os que fossem apedrejados até a morte, se fosse por blasfêmia ou algum outro crime execrável, era costume, por ordem dos juízes, pendurar os cadáveres em um poste por algum tempo, como um espetáculo para o mundo. Estava previsto que a qualquer hora do dia em que fossem pendurados, eles devem ser retirados ou deveriam ser retirados e enterrados ao pôr do sol, e não deixados para fora a noite toda. Então, mesmo que alguém fosse condenado por pecado contra Deus por apedrejamento, ele seria, alguns, não todos, seriam pendurados. Então, a palavra vai dizer, não deixe que aquele corpo fique lá. Pela graça de Deus, os pecados não são mais punidos com pena de morte. Irmãos, isso é muito importante, porque alguns vão dizer... E eles vão usar esses textos do Antigo Testamento para dizer, então, que Deus não considera mais algumas daquelas práticas como pecado. Não, elas continuam sendo pecado. É a maneira como Deus lida agora, temporariamente mudou. Mas continua sendo pecado. E isso é muito sério. Isso mostra que Deus continua em sua santidade, na sua ira, contra o pecado. E há hoje, no meio da, entre aspas, igreja, alguns que estão revendo pecados. Pecados que, inclusive, eram punidos com apedrejamento, estabelecido por Deus. O Jesus que é amor, misericordioso e veio cheio de graça e de verdade, e foi isso que ele mostrou na cruz, punirá eternamente pecadores que não se arrependem. Hoje nós vimos isso pela manhã, da gravidade dos pecados cometidos por Davi. Mas pela graça de Deus, a misericórdia dele e a graça dele que vai além dos nossos pecados, para nós que pela graça um dia cremos. Não importa quão pecadores eu e vocês tenhamos sido, quantos pecados nós tenhamos cometido, se nós formos diante do trono da graça,
diante do que Cristo fez, Ele nos perdoa sempre. Só o Evangelho tem isso para oferecer. Toda religião vai dizer, não, tem que fazer, não tem que fazer, tem que fazer, não tem que fazer. E no final, na média, você entra. Não, o Evangelho é a única verdade, é a única crença ou fé que anuncia que as pessoas são salvas pela graça de Deus. E graças a Deus por essa maravilhosa graça. De volta ao texto, versículos 33 até o versículo 35 de João 19. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E eu estava lendo alguns irmãos, né? Há uma discordância aí temos aqui alguns médicos, talvez pudessem explicar, por que sai sangue e água quando Jesus é ferido com a lança? Talvez porque atingiu alguns órgãos que proporcionassem isso, nós não sabemos. E essa é uma explicação, daí nós teríamos que ir para o campo que não é da nossa área, de tentar entender fisicamente o que está acontecendo ali. Há alguns que vão trazer isso para um simbolismo, mas o texto não diz isso, então nós nos calamos aqui. Saiu sangue e água do corpo de Cristo morto. Não há nenhuma explicação de uma realidade espiritual naquilo. O que João faz aqui, está fazendo, é comprovar Jesus está morto naquela hora. Jesus havia dado o seu último suspiro. E é ele, o apóstolo João, que está ali vendo. Eu fico tentando imaginar como João, porque só ele está no pé da cruz, lembra? É só ele que está ali. Ele está escrevendo isso e, sim, movido pelo Espírito, o Espírito está dirigindo o que ele deveria escrever com a linguagem dele, com a capacidade que ele tinha de escrever isso, a inspiração não anula isso, mas não tem como ele não pensar e lembrar daquilo que ele viu naquela hora. E que agora, pela graça de Deus, ele está vendo, ele está lembrando que aquilo ali, daqui a algumas horas, não mais seria a realidade, Jesus ia ressuscitar. Mas ele está tratando agora naquela hora que ele estava em desespero, Maria está em desespero, Maria Madalena e os outros, são todo mundo desesperados, porque Cristo Jesus está morto. E ele está dizendo aqui, os versículos 36 e 37, para mostrar então que ele morreu, porque você sabe que alguns vão dizer, hoje incrédulos, existe uma corrente, que Jesus na realidade não morreu. Ele foi tirado da cruz antes mesmo de morrer. Bom, se ele não morreu, por consequência, ele não ressuscitou. Isso foi uma armação, dentre várias tentativas, de dizer que a fé que nós cremos é uma armação, é mentira. Ou que ele não morreu, ou que o corpo dele foi tirado, roubado pelos seus discípulos na sepultura. E João está dizendo assim, sim, ele morreu. Ele está testificando. E isso aconteceu para se cumprir a Escritura, que nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura, e eles verão aquele a quem traspassaram. Lembra, eles mandaram para que os corpos não ficassem na cruz, quebrassem os pés, as pernas, o que aconteceria? A sustentação para que eles ficassem vivos dependia do movimento com as suas pernas, para que eles pudessem continuar respirando. Quebrado não tinha mais como fazer, morria muito mais rapidamente. E foi o que aconteceu com os outros. Mas como Jesus já está morto, não foi necessário quebrar. E por que não foi quebrado? Porque a palavra de Deus disse que não seria feito assim. E isso, mais uma vez, lembra quantas vezes João
e Jesus se pautam onde? Na Escritura. Na Escritura. Diz a Escritura. A Escritura. Por isso, qual a nossa base? A Escritura. Por isso que nós não aceitamos nada fora da Escritura. Por isso que, por mais que coisas sobrenaturais aconteçam, e elas acontecem, se não estiver baseado na palavra, na Escritura, centrado no Evangelho, não importa o que aconteça, nós não aceitamos. Irmãos, a palavra de Deus diz que o anticristo vai fazer sinais e prodígios da mentira. A palavra sinais e prodígios, no grego, é a mesma expressão para tudo que Jesus fez. Jesus fez sinais e prodígios. O anticristo vai fazer sinais e prodígios. E você pode saber, porque Paulo diz que a manifestação do anticristo vem antecedida ao quê? A apostasia. Grande parte da igreja professa vai seguir o anticristo por causa de sinais e prodígios. E Paulo vai dizer, está falando isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2, porque eles não amaram a verdade. Não amaram a verdade da palavra, seguiram o anticristo. O anticristo não vem vermelho com chifre e rabo. Ele vem um falso Cristo. A palavra anticristo significa no lugar de. É contrário a Cristo, mas é no lugar de Cristo. E muitos, mas muitos, vão segui-lo. E por quê? Porque eles não se apegam à Escritura. Se apegam aos sinais. E Deus usa falsos, trazendo sinais. Paulo vai dizer que Deus vai operar a mentira, vai trazer a operação do engano para que creiam na mentira. Deus vai trazer o engano por meio do anticristo para que as pessoas creiam no anticristo, porque elas rejeitam a verdade. Isso não é para religiões pagãs, para aqueles que se professam a Cristo. Leia 2 Tessalonicenses capítulo 2. É absolutamente claro o texto. Nenhum dos seus ossos seria quebrado. João está se referindo a Êxodo, Números e nos Salmos. João cita também que vão ver aquele a quem traspassaram. Zacarias capítulo 12, verso 10. O que ele quer dizer com isso? E nós não sabemos. Né? Quem vai ver aqueles que traspassaram? Será que ele está falando daquele contexto ou está falando daquele dia em que o Senhor Jesus virá vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória? Nós não sabemos. Eu, particularmente, creio que ele está falando disso. De esses mesmos que crucificaram a Cristo, porque todos vão ressuscitar. Sim ou não? A palavra de Deus claramente diz que todos aqueles que creram em Cristo ressuscitarão, mas os ímpios também vão ressuscitar. E esses vão ver aquele a quem eles traspassaram. Os incrédulos, os judeus, os liberais afirmam que isso é forçar o texto. Isso aí você pega um texto lá e coloca lá para dizer que se cumpriu a Escritura. Eles dizem que é distorcer para caber na interpretação. E eu quero dizer, eles têm todo o direito de fazer isso. Mas um dia eles estarão diante de Cristo. E vão dizer, eu não concordava. Pois é, você não concordava. E daí? A palavra está dizendo que isso é para cumprir textos que foram escritos anos, séculos antes. Eu falei há um tempo atrás, do Del, meu filho, foi visitar uma igreja. E aí, o que ele me contou lá não foi tão bom assim, que é o que ele viu. E aí depois deixa eu ver o que eles pregam nessa igreja. Aí eu fui pegar um culto. E era uma pastora, aí já começou bem. E no púlpito tinha uma bandeira de Israel. E ela disse com essas palavras: o povo de Deus são os judeus. Uma igreja. O que essa pessoa sabe de evangelho? Ela não sabe absolutamente nada de evangelho.
O povo de Deus é a igreja do antigo. Dentre os judeus que creram, não os circuncisos na carne, mas no coração, e nós que cremos. A igreja é composta da igreja do Antigo Testamento, que creu no Cristo que viria, e nós que cremos no Cristo que veio. Deus não tem uma nação. Opa! Eu sei que para alguns hoje isso é uma questão delicada. Deus não tem uma nação. Aliás, ele não tem nada a ver com as nacionalidades que nós às vezes defendemos com unhas e dentes. Para ele não tem grego nem judeu. Mas isso é uma questão do passado já. Do passado. Nós cremos na inerrância da Escritura. Nós cremos na infalibilidade da Escritura. Eu estava ouvindo o irmão Josemar, ele usa uma expressão muito legal em uma das pregações, quando ele diz que a palavra de Deus é como uma bigorna. Hoje não é muito usado, né? Você sabe. Aquilo lá já recebeu pancada de tudo quanto é tipo. E ela continua lá inabalável. A palavra de Deus, irmãos, isso não é força de expressão. A palavra de Deus é o livro mais estudado em toda a história, mais publicado, mais criticado em toda a história, mais perseguido em toda a história. Durante todo o tempo, durante toda a história, tentaram acabar com esse livro. Mas não acaba, porque é palavra de Deus. E ainda que o mundo inteiro não creia, é palavra de Deus. Pela graça de Deus, nós cremos. Sendo assim, nós, humildemente, que é o nosso lugar, nos submetemos à Escritura, não a questionamos, nós nos submetemos a ela. Versos 38 a 42. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. E tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Mirra e aloés, o que é isso, né? Eram especiarias. Naquele momento, eles não tinham a tecnologia que a gente tem hoje, né? Mas eles tinham algumas especiarias, então, para quê? Para que pudesse suprimir o cheiro do corpo em decomposição. Então, isso foi usado naquele momento. Os corpos dos crucificados normalmente eram deixados lá para que animais terminassem o serviço. Mas aqui nós vemos então dois homens evitando que isso acontecesse. Vocês estão entendendo as aspas? Dois homens não, Deus está fazendo isso. E dois homens importantes. No reino de Deus não tem muita gente importante. Porque importante se acha tão importante que ele não precisa de Deus. Mas Deus, em sua soberania, às vezes tira alguns. E aqui dois homens importantes, dois homens poderosos, ambos eram membros do Sinédrio. O Sinédrio que condenou Cristo. O Sinédrio que era composto de, alguns vão divergir em relação a isso, mas de 70 homens, que cuidavam do governo civil de Israel, ainda que debaixo do Império Romano, e também das leis da religião. E esses dois homens faziam parte. Mas esses dois homens já tinham sido movidos pelo Espírito Santo, e agora eles estão agindo, dizendo, nada disso importa mais.
Nicodemos era um dos principais dos fariseus. Era o topo. José de Arimateia era um homem rico, a palavra diz. Ele era rico, Mateus 27, 57, e eles tinham esperança do Messias, Marcos 15, 43. Mas João está dizendo que ele está com medo dos judeus, até aquela hora. Até aquela hora ele está com medo. Nicodemos, a palavra não diz, mas boa parte dos irmãos entende que ele foi conversar à noite com Jesus para que ninguém pudesse ver. Mas quando a graça é irresistível, ela é. Por mais que nós tentemos resistir, e todos nós fazemos isso, ela quebra essa resistência. Quebrou com aqueles homens. E agora então aqueles homens que eram membros do Sinédrio, que eram respeitados como os religiosos do seu país, que eram referência, que eram mestres, que eram sábios, e que eram tudo isso, vão os dois. Um deles vai pedir para Pilatos, o sumo sacerdote vai ficar irado, Caifás, ele vai pedir para Pilatos, deixa eu levar o corpo de Jesus. Agora aquele homem que tinha medo, João está falando, ele era um discípulo, mas ele tinha medo, agora o medo já foi embora. Agora ele demonstra pela graça de Deus coragem. Esse ato, o que aconteceu com esse? Esse ato excluiu José de Arimateia e o Nicodemos do Sinédrio. A palavra de Deus não fala nada sobre eles depois. E aí a gente tem que sempre tomar cuidado com algumas fontes históricas. Eu estava ouvindo o irmão John MacArthur, e ele diz que algumas fontes históricas vão dizer que esse Nicodemos foi martirizado pela fé em Cristo. Nós não sabemos. Ele creu no Evangelho e se tornou um pregador do Evangelho. E foi martirizado por causa do Senhor. Desse Senhor que ele está indo levar para a sepultura. O que eles estão fazendo ali, essas 100 libras é bastante dinheiro. Pilatos talvez tenha dado o corpo por peso na consciência. Porque ele tinha, não tinha? Lembra da mulher dele? Não faz isso. Não faça isso. E aí ele faz o que a política nossa faz. Vou lavar as minhas mãos. Eu sei que isso aqui, eu tenho sangue aqui. Mas eu vou lavar. E passou o resto da vida tentando lavar, para nunca conseguir. Nicodemos era um fariseu que Jesus fez, uma vez o reverendo Hernandes Dias Lopes disse assim, a maior pregação que Jesus já fez não foi para a multidão, mas foi para um homem, do novo nascimento, falou para um homem só. E a gente está preocupado em pregar para bastante gente. A maior pregação de Cristo foi do novo nascimento para um homem. Não é maravilhoso isso? Isso é a quebra das nossas compreensões humanas. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Você não entende nada. Você é o mestre, você não está entendendo nada que eu estou dizendo. Naquela sexta, ele talvez ainda não estivesse compreendendo. Mas ele vai compreender daqui 3 dias. E eu queria, então, nós encerrarmos com uma aplicação, e que é para nós, João escreveu para nós. Aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também eu e você creiamos. Lembra, João não tem a menor ideia de que hoje, 2000 anos depois, haveria pessoas lendo o que João escreveu. Mas mesmo que ele não tivesse compreensão, isso não tem a menor relevância, ele está dizendo para que vocês creiam. Crer no quê?
E aí eu estava fazendo algumas pesquisas e, por acaso, eu caí nessa... Isso é muito defendido por liberais. Um deles está despontando como um grande apóstata do momento. Jesus não morreu pelos nossos pecados, e sim por enfrentar o sistema. Os evangelhos são claríssimos. Jesus morreu porque confrontou o templo, um sistema de dominação e exploração dos pobres. E aí um pastor famoso diz assim: na dúvida, fique do lado dos pobres. Por quê? Com base no que está dizendo isso? Porque pobre nasce em pecado. Pobre pode, por ele ser pobre, se ele não receber a Cristo, ele vai para o inferno. Onde você tirou isso? Pois é, porque isso é a distorção do Evangelho. Gente que diz isso é a mesma pessoa que diz que nós temos que revisar a Bíblia. Que alguns textos bíblicos, eles não é porque tem uns 3, 4 textos bíblicos que falam disso que a gente tem que continuar crendo nisso. E que, segundo ele, está caminhando para ser uma igreja batista inclusiva. Jesus veio para enfrentar o sistema, ele não veio pelos nossos pecados. Bom, tem essa pessoa que escreveu isso, que eu não tenho a menor ideia de quem seja, e tem o que a Bíblia diz. Romanos capítulo 4, verso 25 diz: Jesus foi entregue à morte por nossos pecados. 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 diz: antes de tudo vos entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Colossenses capítulo 1, versos 21 a 22. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, os nossos pecados, agora, porém, Jesus vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Por causa das vossas obras malignas, tem um nome, obras malignas, pecados. E Cristo foi para a cruz por causa dos nossos pecados. A razão que Cristo veio foi por causa dos nossos pecados. E aí o apóstolo Paulo, para resumir, 1 Timóteo 1,15, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Então, Cristo veio sim por causa dos nossos pecados. Ele morreu para nos salvar dos nossos pecados. O sistema é fruto dos nossos pecados. Mudar o sistema é impossível, porque o problema do sistema está no coração do homem. O sistema é fruto do pecado. E toda tentativa humana em milênios de história para mudar o sistema sem Cristo nunca deu certo, nem nunca vai dar, tanto que um dia Cristo vai acabar com esse sistema que se chama mundo. Mas tem gente que não tem o menor conhecimento da Escritura, não sabe nada de Evangelho, e coloca num jornal uma bobagem dessa. O pior não é essa pessoa, que eu não faço a menor ideia de quem escreveu essa asneira, é ter pastores defendendo isso, porque pastores estudam, fazem teologia. Esse sistema chama-se o mundo que jaz no maligno. E só há uma forma de tratar com isso: Cristo. Portanto, e ainda que o homem resolvesse o sistema, ele não... Veja, o homem não quer e nem vai. Irmãos, por favor, entendam. Quando um ímpio diz que quer resolver alguma coisa, é mentira. Ele quer resolver desde que não atinja ele.
Porque se correr um risco de atingir alguma coisa dele, o desejo dele de resolver acabou. Isso em qual área? Em qualquer uma. Em qualquer uma. O homem não quer resolver esse sistema. Ele nem vai. E quando nós morrermos, nem a igualdade social, nem dinheiro, nem saúde, nem educação tratarão com os nossos pecados. A conta é muito simples. Daqui 100 anos não vai fazer a menor diferença de você termos sido ricos ou pobres, ou alguém ter acabado com a nossa pobreza. Não vai fazer a menor diferença ganhar dinheiro, ter vivido com saúde, ter um bom nível social, cultural, econômico, desfrutado de prazer, lazer e ter morrido em seus pecados. Nós vamos tratar da ressurreição. O que Paulo diz sobre a ressurreição? Se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes de todos. A nossa esperança não está nesse mundo. Ainda que boa parte da igreja, o que me impressiona é que parece que tudo o que acontece corrobora cada vez mais para que as pessoas a igreja, como disse o reverendo Augusto Nicodemos, a igreja errou demais nesses últimos meses. Toda a nossa esperança esteja nisso aqui. Jesus veio por causa dos nossos pecados. A pergunta é para você, ele veio por causa dos seus? Jesus morreu por todo mundo? Não. Você precisa saber se ele morreu por você. E como é que eu sei disso? E por que ele precisou? Porque a palavra de Deus diz que eu e você nascemos em pecado. E porque nós nascemos em pecado, nós cometemos inúmeros pecados. Eu estou contando uma parte aqui que você nunca ouviu aqui. Então, estou contando pela primeira vez. Você nasceu em pecado. E você comete muitos pecados. E o Deus que é santo e justo, e nós vemos que ele manifesta a sua santidade, como ele manifestava no Antigo Testamento e como ele vai manifestar no fim dos tempos, Deus tem que punir o pecado porque ele é santo e justo. Agora, você não precisa ter os seus pecados punidos na condenação, você pode ter os seus pecados punidos no corpo de Cristo. Porque foi por isso que ele morreu. Ele foi feito maldito por causa dos pecados daqueles que creem nele. Você crê. Você recebeu a Cristo. Você entende que quando Cristo morreu há 2000 anos, ele sim morreu historicamente, João está mostrando isso, ele morreu historicamente, mas não somente isso, ele morreu espiritualmente para que você pudesse estar nele. Ele morreu por seus pecados. Eu creio que Cristo morreu por meus pecados e que o sangue que ele derramou me purifica dos meus inúmeros pecados. E não somente isso, ele disse que quando ele fosse levantado da terra, ele atrairia todos. Você crê que ele atraiu você de tal forma que ele fez com que você morresse no corpo dele. E aí então, quando ele fez isso, na sua ressurreição, que nós vamos ver, se Deus quiser, tomara que nós vamos ver, quem sabe não precisa, a gente vai ver ele vindo sobre as nuvens com poder e glória, quem sabe, nós precisamos estudar sobre a ressurreição de Jesus, mas caso nós tenhamos, eu esteja vivo até lá, e vocês também, e Jesus não tenha vindo, se a gente for ver da ressurreição, na ressurreição ele nos deu uma nova vida. Você crê nisso? Você pode não ter nada disso que o mundo e grande parte da igreja promete. E não dá. Mas se você tiver certeza dos seus pecados perdoados, nada disso se compara a essa verdade. Mas como é que eu faço? Como é que eu recebo? Diga isso a Deus. Diga, Deus, a tua palavra diz que eu sou um pecador desde que eu nasci, eu vejo os meus pecados, eu vejo isso na minha vida, e eu sei que se eu tentar parar de fazer isso, começar a congregar na comunidade cristã de Londrina, nada disso vai mudar, mas a tua palavra diz que o Senhor amou pecadores como eu, e que o Senhor deu de graça, por isso é de graça o seu Filho, e se eu crer nele, ele me perdoa de todos os meus pecados. Eu creio, eu recebo a Cristo como meu Salvador e Senhor pela fé.
Creio que a morte dele foi a minha morte e a sua ressurreição foi a minha nova vida que ele me concede. Se você crê, você está junto desse homem aqui, muito mais pecador que eu e vocês, o apóstolo Paulo. Ele vai dizer depois, dos pecadores eu sou o principal. Mas ele se arrependeu e creu em Cristo e você. Esse é o alvo central da Bíblia para mim e para você. Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores. E João está escrevendo isso para que eu e você creiamos nesta verdade. Eu orei no início, eu não posso convencer você. Mas a minha oração e a nossa oração aqui é para que você creia, que o Espírito Santo converta você ao Evangelho, que você tenha certeza de que você foi perdoado de todos os seus pecados em Cristo na cruz. Amém.